Paz, queridos. Bom dia. Boa quinta-feira. Para quem vai assistir em outro dia, em outro ano, quem sabe. Deus abençoe sua casa, sua vida. Vamos começar? Penúltima ministração sobre o Espírito Santo. Hoje o tema é Outro Consolador. Vamos lá. Chamar o Mike aqui. Esperando o Mike entrar. E aí, como que tem sido para vocês? Como vocês estão? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá frio aí? Tá. 18 graus. 18. E 18 tá frio, é? Aqui tá frio. Sei, pra carioca tá frio. Já peguei 5 e já peguei abaixo de 0. Mas para a Não, realidade de hoje, aí esfriou. aí eu vou concordar. 5, abaixo de 0, é frio. Aqui 18, mas a sensação térmica tá baixa. Eu acho que por não, conta de que ontem esquentou bem e aí hoje caiu. sei. E aí dá essa sensação. Eu tô Mas, brincando. A gente mas a tinha uma manga é dúzia de curta, ó. carioca A no manga é ministério. curta. É, a gente tinha uma dúzia de carioca no ministério lá em Londrina. E bateu 20 graus, todo mundo tava de casaco e cachecol. Aqui, aqui é beira de serra, né? É Sei. a beiradinha da serra mesmo. E logo aqui, 20 minutos já é a Teresópolis. E eu morei lá, né? E lá a temperatura baixa mesmo. E eu saía às vezes para estudar, tava assim, 7 graus. E aí eu ia para o Rio. E eu ia toda encapotada, cheia de casaco, né? De gorro. Quando eu começava a chegar aqui na Baixada, eu já começava a tirar os casacos, porque já estava começando a ficar. É isso mesmo. A gente está, onde nós estamos é beira de serra também. Já é Uhum, subindo para as montanhas da Carolina do Norte. uhum. Estou, o quê? 6 quilômetros da subida, literalmente. Você vem. Nós Aham, estamos numa região com colinas, tá? Mas chega onde nós estamos daqui 6, 7 quilômetros, aí você tem uma subida, tá? Que vai para os picos, aham. tá? E aí, realmente, de lá, eu sei como é que é. É. O vento frio, ontem nós saímos para caminhar e mudou a temperatura, que muda bruscamente, né? Uhum. E aí, de repente, saímos num sol gostosinho e tal. Final da caminhada, frio, Uhum. um vento. Aí, esse lugar aqui, como você já viu, tá? Pelo menos nessa época do ano, tá ventando muito, mas muito. Até por isso eu não tenho feito muita coisa lá fora, né? Aham. Porque tem ventado É. bastante. Aqui na cidade onde eu estou, né, para quem também não conhece, aqui é Guapimirim, né? E por muito tempo se discutiu sobre a serra aqui, sobre o dedo de Deus. Existe Ah, um sim. pico aqui, né, chamado Dedo de Deus, que é é muito igual, né, um dedo mesmo. E você tem todas as demais montanhas. Depois eu vou postar aí no meu stories ou no meu feed uma imagem que foi feita de cima. Que coisa mais linda as montanhas. E por muito tempo se discutiu se era Teresópolis, se era Guapimirim. E quando a gente veio para cá, o Alexandre recebeu a direção, né, o meu esposo, e Deus falou para ele assim: vai para aquele lugar onde eles dizem que tem o meu dedo. Só que na época que ele recebeu essa direção, ele recebeu a direção para vir para Guapimirim. E o dedo, teoricamente, pertencia a Teresópolis. E depois de um ano aqui, o dedo oficialmente foi colocado como sendo para Guapimirim. Então, o dedo de Deus é algo da natureza, né? Claro, mas assim,
está dentro do território de Guapimirim. A cidade de Teresópolis só começa depois da entrada ali mesmo, depois de toda a serra. Então, a serra que sempre se falou, Serra de Teresópolis, né, é Serra de Guapimirim. Todo esse território pertence a Guapimirim, né, e era uma briga. E agora a gente falando sobre frio, sobre tudo isso, eu me lembrei que são pontos, inclusive, que tem, assim, tem algo de Deus nesses propósitos, né? Por que dedo de Deus? E falando nisso, Mike, o Espírito Santo me faz lembrar que nesse período anterior um pouco à pandemia e agora na pandemia, por 2 vezes esse dedo, ele nunca, né, durante todo esse tempo, nunca aconteceu nada com ele e por 2 vezes pedras rolaram desse dedo. E uma das vezes a serra foi parcialmente interditada. E agora me veio isso, assim, a gente está falando sobre isso, o Espírito Santo está me lembrando isso, e eu vou até pesquisar sobre isso, Mike. Acho que, assim, meu coração está ardendo agora nesse momento, porque existe algo, não é por acaso, sabe? E o Espírito Santo me faz lembrar isso e compartilhar isso com você. Quando a gente acabar aqui, eu vou pesquisar sobre essas 2 datas que aconteceram isso. Pedras rolaram dessa estrutura, onde é o Recentemente? Deus. Foi recentemente, antes agora da pandemia, acho que umas semaninhas ou durante a pandemia, foi exatamente nesse período, recentemente. Eu estou aqui dentro de mim, falo ou não falo? Falo ou não falo? Fala porque, assim, o Espírito Santo me lembrou isso tudo e eu comecei a falar Essa é uma sobre... coisa muito, muito significante. Deixa eu te compartilhar. Eu carrego a palavra que haverá um derramar do Espírito Santo no Brasil 12 vezes mais do que se viu em Toronto. Uhum. E Deus falou comigo em 2003, eu acho que foi 2003, numa ministração que nós fizemos em Honório Gugel. Uhum. Me deu uma palavra que o seu mover vinha e nada podia impedir. Eu até pisava forte, constante. Assim vem o meu mover, nada vai impedir, tá? Como uma manada de elefantes. Aí eu vi uma selva e as árvores, o topo das árvores. Eu não via os elefantes. Eu sabia que era elefante, eu sentia o tremor da terra, tá? E as árvores, as copas vinham na minha direção, caindo para mim. Então eles estavam vindo e Deus falava forte e constante, nada vai. Aí eu pisei forte uma última vez e Deus falou. E quando o chão do Rio de Janeiro tremer, presta atenção, porque logo virá o meu mover. Quando eu falei isso, eu pensei, profetada. Brasil não tem terremotos. Uhum. Não acontece essas coisas no Brasil. Pois no dia 22 de... Não, mas espera aí, antes. Dia 22 de abril de 2008, tá? Houve um terremoto, houve tremores, cujo epicentro foi na costa de Guarujá, São Paulo, mas os tremores foram sentidos até no Rio de Janeiro, cidade. E passaram para mim, tá, por causa dos tremores, várias casas ficaram rachadas. E passaram para mim as fotos que fizeram para os jornais. E aí, dia 12 de janeiro de 2011, na região serrana, Sim, houve onde tem o dedo de Deus e a serra dos órgãos. isso. Órgãos referidos aí não são órgãos do corpo, são órgãos de igreja. A ideia é que assim como tem os tubos dos órgãos, assim é a formação rochosa das montanhas. Tá? Então chama Serra dos Órgãos, não para falar de órgãos do corpo humano, tá? E sim órgãos de igreja. Tá? Dedo de Deus
Serra dos Órgãos, região serrana, região da Realeza, teve o deslizamento de terra. Eu pesquisei na época, tá, o que aconteceu. E perguntei para as pessoas que estavam lá na hora. Eu pude falar com uma pastora no Rio. Eu falei com uma outra pessoa que morava lá. Tá? Estava na casa de uma outra pessoa. E quando pedi, por favor, me conta as coisas que as notícias, que não noticiaram no jornal. Porque, quer queira, quer não, as informações nos jornais é limitado. Tá? E é montado para gerar um discurso. Ah, como? É de acordo com o editorial. Isso. Existe um editorial, né? E conforme cada jornal, cada editora, eles mandam isso que você vai colocar, isso que você não vai colocar. E aí, exato. Então, existe no mundo informação, desinformação. Tá? E você pode fazer parecer uma coisa que não é, simplesmente desinformando, e enfatizando um ponto que é, né, que é o menor. Bom, todas as pessoas com quem eu falei falaram a mesma coisa. Bom, o que o jornal fala, eles logo falaram o número de mortos que os jornais falaram em torno de 1.000. Foi muito mais do que isso. Ambos falaram no número aproximado a 10.000. Porque tinha bairros inteiros que foram soterrados e nem tinha quem reportasse quem morreu, quem não morreu. Tá? Então, essa foi a primeira coisa que as duas pessoas falaram. Depois, as duas pessoas falaram a mesma coisa. Antes de cair a chuva, nós ouvimos um estrondo, e as duas pessoas estavam em lugares diferentes da região. Ouvimos um estrondo e a terra tremeu. Depois veio a chuva e os deslizamentos. Se você vê as fotos aéreas da região e dos deslizamentos, parece que alguém passou a mão assim, ó, na serra. Tá? E aí tremeu a terra. Isso é significante porque aí logo eu confesso que eu pensei, opa, tá? Vai vir logo. Não foi naquele momento. Hoje eu estou entendendo que Deus me deu sinais no passado, porque quando... E aí, o ano passado começou a aparecer todos esses sinais de novo. Tá? Deus tem me dado outros sinais físicos. E começaram a aparecer de novo a partir de maio do ano passado. E algumas coisas encontraram, vamos dizer, convergiram no descende. Tá? Então, eu estou atento para um sinal se repetir. O chão do Rio de Janeiro tremer. E se caíram pedras por causa de algum tremor, aí que eu quero saber. Eu vou pesquisar, Mike, mas eu tinha visto notícias sobre uma rachadura. E eu vou pesquisar e assim, amanhã na live a gente até posiciona o pessoal aqui e eu vou trazer as imagens e a gente também coloca e mostra para o pessoal. Então, não que um tremor de terra tem que acontecer, porque já aconteceu. Tá? Então não tem que acontecer, mas eu até falei com algumas pessoas já. Se o chão do Rio de Janeiro, estado ou cidade, tremer, tem algum tremor, é qualquer dia que está começando a derramar. E eu estou esperando com ou sem isso. Tá? Até porque a busca das pessoas para falar comigo, essa que nós estamos fazendo sobre o Espírito Santo, tem tudo a ver com a preparação desse derramar. As coisas que eu estou compartilhando aqui são coisas estratégicas
para nos preparar para um derramar do Espírito Santo como houve em tantos lugares, em tantos momentos do século XX, desde Pentecostes, na verdade, tá? E chegou a hora que Deus vai derramar o seu Espírito de uma forma singular sobre a igreja brasileira. Alguém colocou aqui que sentiram tremores em Nova Iguaçu, é isso? Na Baixada Fluminense foi sentido esse tremor. Quando? Quando foi, querida? Alguém colocou aqui antes também, ó, em Nova Iguaçu sentimos esse tremor, não sei se é a mesma pessoa. Eu vi 2 comentários sobre isso. Uau! É a mesma pessoa que É colocou. a mesma, né? É. Depois, se você puder colocar aí, querida, se você lembrar, né? Quando... querida, isso, é Mônica. Quando você lembrar, se você puder, ou chamar a gente no privado e depois colocar, né? E a gente vai... ontem eu estava ouvindo, Mike, você falando sobre... Quando você falou sobre a questão do governo, né? Na anterior, você falou sobre o governo do Espírito Santo. E eu fiquei entendendo quando eu ouvi o Espírito Santo falar comigo sobre a era. Eu ouvi essa palavra e eu não entendi o porquê da palavra. Se eu tivesse ouvido o governo, era diferente, mas eu ouvi a era do Espírito Santo. Uhum. E foi quando eu entrei em contato com você, né? Eu fiz até a postagem explicando isso. Era muito nítido para mim e o Espírito Santo é alguém e que é uma pessoa, né? Presente, assim, que comigo tem eu até coloquei ontem que as pessoas ministravam e era tudo muito diferente daquilo que eu acreditava, daquilo que eu lia na Bíblia, sabe? A presença dele, o compartilhamento diário, até durante as ministrações, sabe? Aquilo que eu ouvia, aquilo que eu me movia para fazer. E muitas das vezes não tinha uma explicação lógica, porque não tem. E eu estava lendo agora 1 Coríntios, dizendo sobre a loucura da pregação da cruz, falando sobre quem conheceu Cristo. E aí, quando fala ali sobre o Espírito Santo, né? E eu fiquei assim pensando que Deus tem feito esse alinhamento nesse tempo de uma forma assim, quando eu falei para você, a coisa que eu menos tenho feito é orar em línguas. Por quê? Porque eu hoje tenho experimentado assim dessa revelação de uma forma tão dentro de mim que você pensa até que é um pensamento seu, mas é o Espírito Santo falando com você ali por conta da intimidade que você vai tendo. Você vai identificando de formas diferentes, cada um identifica, né? Então, quando eu ouvi a era do Espírito Santo e que eu trouxe esse tema, eu também nem pensava que iria repercutir na vida das pessoas como está repercutindo. E a gente tem visto aí o pessoal escrever, né? Eu creio que todos vocês que estão aí ouvindo e que vão ver e que têm visto. Ontem as pessoas queriam tanto ver e gravar e ver de novo, porque elas conseguiram sentir. E é isso mesmo, porque o Espírito Santo ele não trabalha dentro de um ambiente. Ele não está restrito a um lugar. O Mike está nos Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E ele está tocando nas pessoas em todo lugar. Existem pessoas aí do Brasil inteiro e fora do Brasil assistindo. Então, eu creio nisso, sabe? Eu creio que esse é um tempo onde ele está se movendo, continua se movendo, mas ele está sobre aqueles que estão se disponibilizando e sobre aqueles que entregam, como você falou antes sobre os 24 anciãos, mas uma coisa interessante é que eles se prostram e rendem as suas coroas diante dos pés, né? Uhum. E aqueles, nós que estamos fazendo isso diante dele, o reino dele está sendo, o governo dele está sendo estabelecido através do Espírito Santo. Eu creio nisso. Tem gente aí, ó, eu na Itália. Peraí. Na verdade, vários tremores estão ocorrendo. São João do Meriti, Baixada e Arauama, região dos lagos, em 2018. Depois pesquisem isso. Poxa. Na madrugada de domingo passado, dia 26, o LABSIS da UFRN registrou tremores de terra em... Qual o nome da cidade? Quixerá... Peraí. Mobim. Quixeramobim.
entre as 1h45 e 5h45. Ceará. Uau. Gente, se vocês puderem mandar essas informações depois, inbox, mandem pra gente, pra mim e pro Mike, por favor. Vocês que estão colaborando aí com as informações. Agora, depois que Deus falou isso comigo sobre os temores no Brasil, eu, eu, eu pesquisei sobre terremotos, né? Terremotos não são... Eles têm acontecido, mas a lógica é que não devem acontecer no Brasil. Sim. Por quê? Porque o Brasil fica em cima de uma placa tectônica, não à beira de uma placa. Então, você tem uma placa e o Brasil fica no meio. Se tivesse aqui na borda, tá? Nas linhas, o que chama falhas, tá? Da borda, aí são os lugares tipo Califórnia, nos Andes, tá? Aí é normal ter terremotos, tremores, mas Brasil não. E nós tivemos, alguns anos atrás, em Londrina, nós tivemos tremores acima de 2.0, tá? Isso já é significante, a destruição que aconteceu lá. Tem uma rachadura na terra, é uma região agrícola, né? Tem uma rachadura na terra que fez um levante da terra de 5, 6 metros. Rachou, tá? E levantou. Com isso, um campo que se plantava. De repente, racha e levanta 5, 6 metros assim, ó. Então, isso no Brasil não é coisa, pela geologia, que devia acontecer, né? Então, eu estou vendo isso, eu estou com expectativa no Senhor. Tá? Não, lógico, eu não quero destruição, não quero, Sim, né, claro. nada de ruim, mas é significante porque logo antes de acontecer Azusa, eu não sabia disso até depois, houve um terremoto. E eles falaram que o terremoto precedeu. Em Amós, o próprio Amós, o profeta, é interessante sua palavra, deixa eu achar aqui para não errar, tá? Aqui. É Tem uma Amós ou é outro? pessoa compartilhando aqui. Em Manaus, o ano passado, teve um abalo sísmico que comprometeu a estrutura de uma universidade em horário de aula. E o outro colocou aqui, Polly, Mike, meus pais moram em Montes Claros, em Minas Gerais, e lá terremotos são constantes, fica no norte de Minas. São agora, não era assim. Lembrando que teve notícias em São Luís do Maranhão, também teve terremotos. Na região sul do Brasil, balançou os prédios. Que todo mundo, eu sei que está relatando isso. Eu ensino sobre esse paradigma dos profetas, que eu chamo, desde 95. Se você ver a história de terremotos e tremores no Brasil, antes dessa época, tá? É coisa rara. Houve, mas é coisa rara. Hoje, mudou. É como se Deus avisasse, ó, eu faço isso para gerar arrependimento. É uma forma de disciplina. Sim. Além disso, é a forma que a criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Tá? Isso faz parte do gemido da criação. Terremotos, furacões, tornados, vulcões. Tá? Eu não sei se as pessoas sabem, mas 2 vulcões Isso. antigos, tá? Antigos. Eu estou falando de muito. Krakatoa, mais um no Na Mediterrâneo. Itália. Isso. Passaram a entrar em erupção, tá? Durante esse tempo. Sim. Tá? Nesses dias. Isso, para mim, é muito significante. Tá?
Ok? Uma coisa interessante, Mike, também, não falando diretamente dos sinais assim ambientais, mas, por exemplo, quando você fala em Amós, eu me lembro que, acho que é 8:11, diz que, que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão nem de sede, mas de ouvir as palavras do Senhor. E Uhum. foi revelada uma pesquisa agora, recentemente, de que o número de aumento de venda, houve um aumento no número de vendas de Bíblia. E eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia, além dela ser o livro mais vendido no mundo, traduzido para diversas línguas, ela fica atrás do segundo lugar, ela fica sete vezes mais vendida do que o segundo livro mais vendido no mundo. E houve esse aumento agora, nesse período. E aí a gente se pergunta, o que as pessoas estão procurando? Né? É, E aí a Amós vai dizer isso, né? Que a sim. fome. E a gente vê isso aqui, vocês falando, né? Vocês e quantas pessoas aqui são membros de ministérios e estão caminhando e tem tido essa sede dessa palavra, a palavra do Espírito, que é a palavra da verdade, né? Se revelando. E a gente vai juntando sinais e sinais, e a gente vai. Essa live não é de escatologia. Na verdade, a gente começou a falar sobre frio. Eu acabei indo para a Serra dos Órgãos, Dedo de Deus, e a gente chegou aqui. Só quero esclarecer que a gente não está aqui sendo escatológico, dizendo, o mundo está acabando. Não, a gente está analisando sinais, a gente está vendo dentro da Bíblia, dentro do que Deus tem falado, do que como o Espírito Santo tem se movido nesse tempo, tá? Quero deixar isso claro aqui, porque não foi nada planejado, não conversei com o Mike fora da live. Hoje eu mandei mensagem para ele só dizendo que depois da live a gente ia se falar, porque eu estava em outra missão, né? Então, só quero deixar isso bem claro aqui para vocês, porque não tem necessidade nenhuma, não trabalho com isso, né? Não gosto. Essa coisa de manipular as pessoas, isso é muito perigoso e eu não estou aqui fazendo isso. A gente só está comentando, porque eu creio que o Espírito Santo dirige tudo, inclusive o tema da live. Eu queria falar sobre outro consolador e de repente a gente entra nesse assunto, né? Mas aí eu vou aproveitar o gancho, porque eu sim me preocupo como alguém que trabalha na área profética, eu sou obrigado a ser atalaia. Sim, só Então, estou essa questão. esclarecendo, Mike, porque as pessoas podem Não, pensar assim, foi mas armado, planejado. não, mas eu vou mostrar a conexão, tá? As pessoas estão interessadas porque há algo dentro delas que hoje, e é o próprio Espírito Santo, tá? Operando nelas, dizendo, vai buscar conhecimento da palavra, porque a palavra explica o que está acontecendo hoje, tá? Por quê? Porque estamos caminhando para a volta de Jesus. O Sim, isso fato é é esse, fato. tá? Seja 10 anos, 15 anos, 50 anos, nós estamos mais próximos. E o que está acontecendo hoje é um grande toque de despertar para a igreja. Sim. Tá? Então, com isso, o próprio Espírito Santo está falando com as pessoas. Vai pegar uma Bíblia, vai conhecer a verdade. Né? Então, isso faz parte da ministração do Espírito Santo. E por isso que nós estamos vendo, aí eu vou comentar sobre esses dias. E as lives que eu estou fazendo até fora esse momento, bem como você também. Há um momento oportuno. O Espírito Santo está querendo preparar uma geração na Terra, que Romanos 8 fala, a manifestação dos filhos de Deus, Uhum. que vai libertar a criação do seu cativeiro. É o que Sim. diz. Uhum. Isso significa uma geração da igreja, onde a igreja vai ser uma igreja, sem mácula e sem ruga. Ela vai ter uma identidade e uma unidade gerada pelo Espírito, tá? Não vamos nos preocupar com questões denominacionais, nós vamos falar e nos preocupar com as essências, e tem algumas coisas que vão nos unir. Uma das coisas principais vai ser a presença e a ação do Espírito Santo em nós.
Amém. Ele vai, porque a unidade não vai ser gerada em cima de um conceito, Sim. e sim parte da atuação de uma pessoa. E é por isso que as nossas ministrações aqui são tão importantes. Sim. E eu vou dizer, eu vejo que o Senhor, o próprio Espírito Santo, está agindo para mostrar e demonstrar, tá? Isso que está sendo falado é Ele que está fazendo. Amém. Tá? E até tem concordância dos cachorros. É, É doido. é Tá? muito sério. Tá. Eu estou olhando também como você os comentários, mas eu não É. vou prestar atenção nisso. Eu vou Tá? deixar, inclusive, porque eu sei que tem informações aí que são valiosas. Eu acho que o pessoal aqui entendeu que o chat ali é para algo precioso, né? E eu vou reforçar aqui para você. Depois você manda no privado, porque a gente vai colher algumas informações aí, até para estarem trabalhando em ministrações. Tem duas. Para quem está dizendo que perdeu as lives, gente, está tudo no YouTube, no meu YouTube, mas eu já compartilhei com o Mike, tá? Tá tudo lá no YouTube, Poliana Espínola Dias. É só você procurar no link da bio, tá tudo lá liberado para vocês assistirem. Eu não vou tirar, tá? Fica disponível para vocês. E também no YouTube do Mike, Chia.org TV. Você vai lá, se inscreve no canal, também tem todo o material dele lá disponível para vocês verem com calma, tranquilidade, tá bom? O pessoal está perguntando aí, pode ficar tranquilo que está tudo disponível, a gente não Sim. deixa de publicar, a live fica salva 24 horas e depois vai para o YouTube, você não vai deixar de receber essas ministrações, não, elas vão ficar lá. É isso aí. Mike, o Espírito Santo, assim, rasgou nossa organização. Depois de... Não, mas não tem problema. Não tem problema. Eu queria continuar, então. Posso partir Pode para o de partir. hoje? Pode Então, tá ir. bom. Jesus fala em João 14:16. A gente falou sobre isso outro dia um pouco. E eu rogarei, 14:16, tá? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por pouco o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Aquele também. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Agora, pulam para o versículo 25. Isso vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho vos dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tá? Então, eu quero focar aqui em algumas coisas que Jesus fala sobre o outro Consolador. O outro dia, e eu vou relembrar isso, eu falei das cadeiras, né? Sim, Foi essa semana ou semana passada? foi na sexta, né? Isso. Mas eu quero repetir isso aqui, porque é significante. O Espírito Santo, que está ministrando em nós hoje por causa da obra de Jesus e por causa da intercessão que ele faz à direita do Pai, é o mesmo Espírito que habitava nele como ser humano, é o mesmo Espírito que ministrava na vida dele e através dele. Quando Jesus fala que ele é o Espírito da verdade,
Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o próprio Espírito de Jesus. Tá? Ele está dizendo, o Espírito que habita em mim, agora vai habitar em vocês. É muito significante isso. E quando ele fala que ele vai pedir, vai rogar ao Pai, e o Pai vai enviar outro Consolador, eu queria que todo mundo soubesse sobre essa palavra outro. Tá? Consolador é parakletos, no grego. Parakletos significa literalmente alguém chamado para o lado. Tá? Então, eu chamo para o meu lado. Mas a ideia dessa palavra é que é alguém que é chamado para o meu lado para me auxiliar em alguma coisa. O auxílio, a ajuda, sempre tem uma qualidade. Então, você chama um advogado para o lado para te defender. Eis o uso da palavra parakletos em 1 João 2. Jesus é o nosso advogado diante do Pai. Ali, Jesus é o parakletos. Aqui, Jesus diz que o Espírito Santo é o parakletos. E é o outro parakletos. Interessante. João fala sobre Jesus sendo parakletos e chama ele de advogado. Tá? Ali é traduzido advogado. Por quê? Porque ele está nos defendendo no tribunal de Deus diante do Pai, que é o juiz. Jesus se fez sacrifício pelos nossos pecados, tá? E é isso que está sendo colocado ali nessa questão de João. Jesus, quando ele fala, chama o Espírito Santo de Parakletos. Alguém ao nosso lado que nos ajuda. Por isso a tradução ajudador, consolador, conselheiro, tá? Esses todos são traduções dessa palavra Parakletos aqui em João 14, porque é alguém chamado para o lado. Agora, quando Jesus usa a palavra outro, é muito interessante, porque no grego tem duas palavras para a palavra outro. Tá? Então eu queria que eu estou aqui na minha sala, eu estou numa poltrona, que é uma forma de cadeira, tá? Eu estou olhando uma cadeira que se usa na mesa de fora. Tá? E nós temos uma cadeira que é diferente, que está na mesa da cozinha, tá? Da copa. Então, Jesus, quando ele fala outro, ele podia ter usado a palavra outro, que é tipo cadeira, mas não é igual. Tá? É outro cadeira. É a cadeira da área, é a cadeira da cozinha, são cadeiras, mas são diferentes uma da outra. Tá? Eles são cadeiras, então pega outra cadeira para mim. Você podia pegar tranquilamente qualquer cadeira que você vê pela frente. Pega outra cadeira para mim. Tá? Agora, no grego, quando você fala outro, você tem como dizer outro igual ou outro diferente. Jesus aqui, ele usou a palavra outro, que significa outro igual. E nisso, a implicação é que Jesus está dizendo, eu sou seu parakletos. Eu estou sendo para vocês a pessoa que está te dando segurança, que está ministrando a verdade para vocês. Desculpa. Eu estou ministrando, tá, o amor do Pai para vocês. E ele está colocando isso no contexto que ele está dizendo, eu estou indo. Eu vou ser crucificado, tá? Não vou ficar mais com vocês. Eles estão desesperados. Senhor, que é isso? Ele diz assim, não, convém. Eu vim justamente para fazer isso. Porque vem outro conselheiro, igual eu tenho sido com vocês. Agora o Espírito Santo será para vocês. Igual eu tenho ensinado a verdade, porque eu sou a verdade. Ele vai te ensinar em toda a verdade. E nós precisamos entender essa dimensão. Eu vou falar uma coisa aqui que
é implícito no ministério de Jesus e por isso que chocou, eu vou dizer, chocou tanto a casta sacerdotal dos dias. Se nós não tivermos um entendimento de Deus sobre isso, a gente vai entrar num desvio. Então, quais são os extremos do desvio que eu estou falando para chegar numa questão que é a Bíblia, que é a palavra? Em Israel, o que nós vimos é que todo o povo devia ser um povo sacerdotal. Mas a tribo que foi separado usou da prática sacerdotal para oprimir o povo. Para manter esse povo sem fala, sem... E quando eles desviaram, tá? Aí o povo sofre. Por isso os profetas falam muitas vezes, primeiro, com os sacerdotes, com os levitas. Porque em parte o desvio do povo é por causa deles. Eles têm culpa nisso. Eles se desviaram, eles não ensinaram a nação no seu sacerdócio, eles não ensinaram a nação no sua filiação. Em parte tem isso. Por outro lado, você tem vamos dizer, o povo que vai se rebelar e que vai querer levar para um outro lado. Por que eu quero falar sobre isso? Porque sempre quando fala, e isso é histórico, de um derramar do Espírito Santo, é uma bagunça. Então eu já quero avisar quem está ouvindo, tanto pastor como povo, quando vier isso, porque eu vi isso, Deus me deu um gostinho disso, de 99 a 2006, 2007, por aí. Tá? É bagunçado. Tá? O mover do Espírito Santo vem como rio, e não é como rio calminho, não. Tem hora que fica as águas turbulentas, tá? E tem hora que acalma. A natureza do fluir do Espírito Santo é assim. E a gente tem que entender nesse momento quem é o ministro, tem que entender que vai perder controle. Tem que entender que isso faz parte. Assim como em casa, quando crescem os nossos filhos. Quando eu cresci, meus pais perderam o controle de mim. É natural. Parece que a gente entende isso no natural, na família natural. Nós sabemos que somos limitados, tá? Em como nós vamos influenciar os nossos filhos. Logo cedo, nós temos muita influência. Mas à medida que eles vão crescendo, a gente perde esse controle. Nós temos influência, mas eles podem aceitar ou não. Tá? Nós temos que entender que na família de Deus vai ser semelhante. O que é importante é que tem momentos que vai parecer uma bagunça. Tem outros momentos que nós vamos ter a plena evidência que o Espírito Santo está movendo. Porque coisas gloriosas vão acontecer. Tá? Nesse momento, o Espírito Santo vai vir com quebrantamento, vai vir com temor do Senhor, nós vamos ver milagres acontecendo, nós vamos ver pessoas se reconciliando, nós vamos ver coração do pai se converter ao filho, nós vamos ver coração do filho se converter ao pai, nós vamos ver muito disso. Tá? Mas a gente tem que entender que esse fluir vai ser fora de um controle. Tá? Mas é o desejo do pai ter uma família onde o Espírito Santo conduz todos os filhos individualmente e coletivamente. Tá? Eu quero colocar aqui algo que Jesus está falando com seus discípulos. Imagina o próprio Jesus. Tá? Ele não está falando com gente que ele não conhece. Sim. Ele está sabendo que Pedro está para negá-lo. Ele está sabendo que todos eles vão fugir
com medo, tá? Que todo mundo se põe diante da multidão quando ele está curando os enfermos, quando ele está pregando sobre o reino, tá todos os discípulos lá dizendo, é meu mestre, estou com ele, se mostrando para a multidão e para o povo, mas na hora que aperta, todo mundo corre. Ele sabe que isso vai acontecer, mas ele sabe que é o derramar do Espírito Santo que vai acontecer em Pentecostes, que vai colocar todo mundo dentro da missão que ele vai conferir a eles. A grande comissão, ide, fazer discípulos. Como eu fiz discípulos de vocês, faça discípulos. A referência sou eu, ele está dizendo. Assim como eu sou referência para vocês, eu sou o mestre. Agora, quero que vocês façam discípulos teus? Não. Faça mais discípulos meus. É por isso que nós temos que entender essa questão do Espírito Santo presente, o Espírito Santo que é passado de Jesus para seus discípulos em Pentecostes, é o mesmo que conduzia Jesus. Ele fala dessa ministração do Espírito Santo como um Espírito da verdade que vai ensinar todas as coisas, porque o Espírito Santo ensinou ao próprio Jesus tudo o que ele estava ensinando. Até para mim, por exemplo, uma das coisas que eu gosto de refletir, quem ensinou Jesus a fazer a oração do Pai Nosso? E eu defendo o Espírito Santo. E é por isso que eu não preciso inventar moda. Por mim, eu fico dentro, tá? E o Espírito Santo vem e destrincha, tá? O Pai Nosso para mim, eu creio que aquilo que é válido fica dentro dos parâmetros, tá? Eu posso destrinchar isso, sim. Jesus fez isso. Mas os parâmetros estão ali. E quem ensinou Jesus a orar assim? O próprio Espírito Santo. Ele foi o professor, o Espírito da verdade que ensina. Então, eu tenho, uma vez que eu vi isso foi em 92, 93, eu comecei a perceber, peraí, eu estou estudando a Bíblia minha vida toda e eu não tenho feito uma coisa, eu estou falando literal, tá? Eu não tinha pedido nenhuma vez, Espírito Santo, me ensina. Eu sei que pode parecer, que talvez alguém vai dizer, mas Mike, que isso? É óbvio. Não, não é óbvio. Tá? Nunca fui ensinado em seminário a começar um estudo pedindo para o Espírito Santo que ensinou Jesus a me ensinar. E isso para mim mudou completamente o resto da minha vida. Gerou toda a mudança dentro de mim. Isso fez explodir Isaías 61, tá? Porque isso me fez entender, me fez seguir toda a ministração do Espírito Santo, de Isaías 61 até Apocalipse, tá? Até as cartas aos Efésios. Isso vai longe, tá? Outra hora a gente pode falar sobre isso. Mas isso por quê? Porque eu passei a entender, se Jesus falou isso, mas peraí. Paulo diz a Timóteo que a palavra do Senhor é teopenostos, soprado, inspirado por esse mesmo Espírito. Então, por que eu não vou pedir para o Espírito que inspirou me ajudar a entender? Exatamente. Tá? E isso mudou completamente a minha vida como cristão e depois como ministro, como missionário, porque Deus fala isso comigo quando eu já estou no campo onde Deus, na nação onde Deus me havia enviado. Tá? Então, eu estou querendo ressaltar hoje, quando fala outro conselheiro, tá?
tudo que o Espírito Santo fez com o próprio Jesus, Ele quer fazer conosco. Aleluia. Com o homem Jesus. Tá? Então, não tem... Nisso, eu sei que é um risco. Uhum. Tá? Porque a pessoa pode errar. Uhum. Eu já errei, tive que voltar para trás. Geralmente o erro que vai acontecer é por causa de orgulho. Geralmente é porque você vai, de repente, vai descobrir uma coisa que ninguém está falando e você vai culpar. Não, mas você nunca me falou isso. Tem um monte de coisa que nós herdamos. Os nossos pais herdaram. Os nossos avós herdaram. A questão é que nós estamos num momento diferente. Nós estamos... Aí que eu vou usar a frase que Deus falou com você. Na era do Espírito Santo. Por quê? Porque é chegado o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Porque é chegado o tempo da maturidade da igreja. É chegado o tempo da unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. É chegado a perfeita varonilidade. É chegado o tempo da medida da estatura da plenitude de Cristo. É chegado esse tempo. Então, Deus tem agido de uma forma cheia de misericórdia. A luta dos nossos avós, dos nossos antepassados, tá? Em relação ao reino de Deus e a palavra, era diferente. Sim. Eles lutaram por outras coisas. Ainda o reino de Deus estava chegando até os confins da terra. Isso tem acontecido durante as nossas vidas. Chegou até os confins. E ainda precisa, vamos dizer, preencher algumas lacunas. Uhum. Falta pouco, tá? Mas na minha vida, por exemplo, nos anos 70, quando eu fiz em 76, eu fiz 20 anos, tá? Durante a década dos 70, havia muito lugar no mundo que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Sim. Então, a obra do Espírito Santo, Deus estava tendo misericórdia, tolerando toda sorte de divisão, porque ele estava mais preocupado com o avanço. Agora, avançado, a igreja está posicionada. Agora, o mais importante é revelar o próprio Filho em nós e através de nós. Uhum. Né? Esse é o momento. Então, sendo esse o momento, é extremamente importante a gente estar alinhado e entender, e começar a viver isso. Eu falei da experiência de pedir para o Espírito Santo ser o meu professor na hora que eu vou estudar, porque eu quero que todos os que estão nos ouvindo façam isso. Vai ler a Bíblia? Primeiro, pede, Espírito Santo, seja o meu professor aqui. Mostra para mim. Traz as perguntas que eu preciso fazer. Faz eu pensar nas pesquisas que eu tenho que fazer. Né? Ele te conduz. Eu sei disso porque tem feito comigo. Comigo também. Eu sei. É verdade, Mike. Eu queria só compartilhar, Mike, a gente já está com 7 minutos aí para terminar, mas hoje pela manhã eu estava lendo 2 Coríntios, na leitura diária que eu incentivo aí o pessoal a fazer, a leitura anual, tá tudo lá no meu stories. E ainda há tempo de começar. O pessoal, mas não dá tempo. Dá tempo sim, você pode ler a Bíblia em 3 meses, 6 meses, 1 ano, e até em 1 mês, 1 semana, depende da tua dedicação, né? Depende de como cada um vai se propor e o tempo que vai se dedicar. Mas eu estava lendo e eu parei aqui, eu comecei até a rascunhar uma palavra diante de 2 Coríntios, 1 Coríntios 2, que vai dizer assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer
o que nos é dado gratuitamente por Deus. E eu acho que essa palavra, assim, fecha. E eu queria deixar, eu sei que você ainda tem 5 minutos para falar, você pode falar. Mas eu quero deixar para as pessoas hoje lerem essa palavra com essa aplicação. Lê essa palavra hoje em voz alta na sua casa, sabe? Pausadamente. E ora ao Espírito Santo. O Espírito Santo me revela. Porque eu vou dizer para você, eu não sei qual a sua profissão, eu não sei aonde você atua. Mas você vai ser reino de Deus aonde você está, de uma forma revelada e significativa, quando você entender esse texto. Amém? Amém. Eu estou rindo aqui porque eu quase não. Eu queria te mostrar, tá? Quando a gente sai da nossa nação, a gente faz o que a gente chama um cartão de oração, onde tem a foto minha e da minha esposa, que a gente compartilhava com pessoas para eles orarem pela gente. Tá? Esse é o versículo que está no nosso cartão. Esse é o versículo, essa é a passagem da minha vida. Tá? Desde a minha juventude, tá? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Toda essa palavra aí. Tá? Eu não consigo ouvir essa palavra sem dizer amém, amém e amém. Amém, amém. Eu É creio, isso. Mike, eu creio que existem muito mais que sinais acontecendo durante esses períodos que a gente está aqui ministrando. Existem profundezas sendo reveladas no nosso espírito. E eu tenho orado que, para mim, essas profundezas que estão sendo reveladas no meu espírito venham para fora. E subam à minha mente, ao meu entendimento, conforme a palavra também diz, porque eu tenho a mente de Cristo, e elas se externizem em mim através das ações. E essa expectativa que eu tenho para cada um daqueles que estão sendo alcançados e ministrados, porque eu não considero esses momentos que a gente está tendo como lives, como é um ao vivo. Não, não é um ao vivo. A gente está aqui ministrando para você. E assim como várias pessoas ontem ouviram a palavra em outro momento e o Espírito Santo se manifestou lá da mesma forma, porque ele é uma pessoa que se manifesta atemporalmente através da palavra ali ministrada. Então, que Deus abençoe. Não sei se você quer encerrar, faltam ainda 3 minutos, mas você pode encerrar aí. Não, eu só quero como a palavra Jesus falou. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos que pedirem dele. Amém. Então, eu quero encorajar todo mundo. Aquilo que nós estamos fazendo, eu não posso te dar o Espírito Santo. Eu quero que todo mundo entenda isso. Nós temos uma cultura que é muito arraigada na mediunidade. Nós queremos que uma outra pessoa faça por nós. E isso gera uma passividade. Eu quero encorajar todo mundo, não seja mais passivo. Amém. Pede a Deus a operação do Espírito Santo em você. Porque Jesus deu sua vida para te dar isso. E é a vontade do Pai. Amém. Glória Amém. a Deus. Então, gente, amanhã a gente vai estar encerrando aí a série de ministrações. Né? Então, Vou mostrar como Jesus ministrava cura como homem. Ó, prepara o lenço. Eu não ando mais sem um dentro da bolsa, da Bíblia. Não é nem... já tem semanas que eu ando com um dentro da Bíblia, porque não dá mais. Gente, Deus Amém. abençoe. Boa Amém. quinta para vocês. Amanhã a gente está aqui de volta às 11 horas junto com o Mike, tá bom? Amém. Fica na paz. Tchau, Mike. tchau. Paz.